O corpo humano. Provavelmente a máquina mais complexa e fascinante que existe. E é a nossa casa. Mas será que a gente entende o manual de instruções? Pois hoje a gente vai aprender a ler exatamente isso, o projeto que nos compõe, desde o átomo até o organismo completo. Vamos nessa? E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente decifra esse mapa tão complexo? A resposta está em aprender uma nova linguagem. Uma linguagem de estruturas e de funções que vai nos dar as ferramentas certas para navegar por cada sistema, cada órgão e cada célula do nosso corpo. E essa linguagem tem, digamos, dois dialetos principais, duas áreas que são a chave para a gente desvendar esse projeto interno, a anatomia e a fisiologia. Pensem na anatomia e na fisiologia como duas faces da mesma moeda. Elas são inseparáveis. A anatomia pergunta o que é isso? Ela é o mapa. Ela descreve as peças, o coração, os pulmões, o cérebro. Já a fisiologia pergunta como isso funciona. Ela explica o processo, como o coração bombeia o sangue, como os pulmões respiram. Uma não faz o menor sentido sem a outra. A estrutura de uma peça sempre vai determinar a sua função. Agora que a gente já entendeu a diferença entre as peças e o funcionamento delas, bora ver como essa máquina incrível é montada nível por nível, do mais simples ao mais complexo. E olha, a construção é uma coisa simplesmente espetacular. Observem só essa hierarquia. Tudo começa lá no nível submicroscópico com um único átomo. E a partir daí, como se fossem blocos de montar, a gente vai adicionando camadas de complexidade até chegar no organismo completo. É uma verdadeira obra de engenharia biológica. Então vamos subir essa escada juntos. Primeiro o nível químico, com os átomos formando moléculas. Essas moléculas se organizam para formar as células, as unidades básicas da vida. Células que têm a mesma função se juntam e formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, se unem para criar os órgãos, como o estômago ou o fígado. Órgãos que trabalham em conjunto formam os sistemas, como o sistema digestivo. E a soma de todos os sistemas, bom, aí somos nós, o organismo completo. Certo, mas para descrever esse organismo todo de um jeito que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo entenda, a gente precisa de um ponto de partida, uma referência universal. Imagina tentar ler um mapa sem saber onde fica o norte. É para isso que existe a posição anatômica. E aqui está ela. Essa postura bem específica é o nosso norte, a referência universal para qualquer descrição anatômica. Não importa se na vida real a pessoa está sentada, deitada, de ponta cabeça, para a anatomia, o ponto de partida é sempre este. E para que esta linguagem seja universal, os critérios são extremamente precisos. O corpo está de pé, a face virada para frente, com o olhar direcionado para o horizonte. Os braços ficam estendidos ao lado do corpo, mas com um detalhe crucial: as palmas das mãos estão voltadas para frente. As pernas ficam juntas e as pontas dos pés também para frente. Cada detalhe é importante para que um profissional no Brasil e um no Japão estejam falando exatamente da mesma coisa. Ok, nosso ponto de partida está definido. Agora, a gente precisa de uma bússola. Chegou a hora de aprender os termos direcionais, que são as palavras que nos permitem navegar pela paisagem do corpo humano com precisão. Este esquema aqui nos dá as coordenadas do nosso mapa corporal. As setas indicam os eixos que usamos para descrever a localização de qualquer estrutura. Para cima e para baixo, para frente e para trás, e em direção ou para longe da linha central do corpo. O segredo aqui é entender esses termos em pares. Superior significa acima, enquanto inferior significa abaixo. Por exemplo, a cabeça é superior ao pescoço. Anterior é na frente e posterior é atrás. O osso do peito, o externo, é anterior ao coração. E temos também o medial, que é mais perto da linha do meio do corpo, e o lateral, que é mais afastado dessa linha. Dominar esses pares é o básico para a gente se localizar nesse mapa. Muito bem, já sabemos como navegar pelo lado de fora, agora vamos explorar o que tem por dentro. E para isso a gente usa outros tipos de mapa, os planos anatômicos e as cavidades corporais. Pensem nos planos como se fossem cortes ou fatias imaginárias que nos permitem enxergar as estruturas internas. O plano sagital divide o corpo em lado direito e esquerdo. O plano frontal, também chamado de coronal, divide em frente e trás, e o plano transversal cria uma seção superior e outra inferior. É como se fossem os cortes de uma ressonância magnética, só que conceituais. Além desses planos, o corpo organiza seus órgãos de forma muito inteligente dentro de cavidades. Basicamente, são espaços internos projetados especificamente para proteger, separar e sustentar os nossos órgãos mais vitais.
São como casas seguras para eles. E cada cavidade funciona como um cofre de segurança. A craniana é o cofre de osso que protege o nosso cérebro. O canal vertebral protege a frágil medula espinhal. A cavidade torácica, que é protegida pelas costelas, guarda o coração e os pulmões. E a grande cavidade abdominopélvica abriga quase todo o nosso sistema digestivo, além da bexiga e dos órgãos genitais. Cada compartimento é vital. Então, resumindo a nossa jornada até aqui, nós deciframos a linguagem da anatomofisiologia, vimos como o corpo é construído em diferentes níveis de complexidade, estabelecemos o nosso ponto de partida com a posição anatômica e, finalmente, aprendemos a usar o mapa e a bússola para navegar. Agora sim a gente tem as chaves para começar a explorar esse universo incrível. E para finalizar, fica uma pergunta para reflexão. Agora que temos a base, o mapa e a bússola, qual parte deste incrível território que é o corpo humano desperta mais a curiosidade? O cérebro e seu complexo sistema nervoso? O coração e o incansável sistema circulatório? A jornada do conhecimento está apenas começando.